Olá pessoal, boa noite. Hoje a gente vai estar falando sobre rodovias brasileiras e aí o objetivo aqui é a gente falar sobre a situação e oportunidades, tá certo? Então a gente vem aí com uma série de lives, né, de bate-papos aí. Semanalmente a gente tem nosso compromisso de estar conversando com vocês e trazendo algumas situações. E esse tema é um tema que agora, né, em janeiro, né, eu já vinha lendo sobre, né, a área, né, de rodovias para entender, né, para 2020 o que que a gente teria, né, de oportunidade, o que que a gente poderia estar projetando, né, para esse ano, né? E eu como docente e gostar da área, por já ter atuado na área também, né, até por uma questão pessoal também de desenvolvimento de carreira, né, me propor a estar ali entendendo melhor e focar, né, o meu esforço naquilo que me gere maiores resultados. Então, eu estou trazendo para vocês alguns pontos, né, de uma pesquisa da CNT, né, que é a Confederação Nacional de Transporte, que em 2019 trouxe alguns dados, e aí eu separei, né, esses dados de forma bem resumida, e aí foi feito, né, uma avaliação da malha federal pavimentada e dos principais trechos, né, estaduais e gerou ali, né, mais de 100 mil quilômetros, né, de rodovias e estradas estudadas. E aí alguns números são bem, né, alarmantes e nos projeta para um entendimento e diz o seguinte, né, com relação ao estado geral, né, dessa malha estudada, 60% apresenta, né, algum problema, certo? Ou seja, é considerado ruim, irregular ou péssimo, certo? Então, de mais de 100 mil quilômetros, 60% apresenta problema. Com relação, né, ao pavimento, ou seja, aquilo que está ali, né, projetado para receber a carga, projetado para estar absorvendo os esforços e dar condição de rodagem, conforto, 50% apresenta algum tipo de necessidade de intervenção, tá certo? E aí, alguns dados são apontados também na parte de sinalização, 48% é considerada regular, ruim ou péssima. Então a gente tem tanto a sinalização horizontal como vertical. E por que eu trago esse dado? Muitas vezes você pode pensar assim, ah, mas esse dado não é interessante. É interessante sim, porque existem várias empresas, né, da área que atuam nessa parte de implementação de sinalização, não só horizontal e vertical, assim como também na parte de conservação desses sistemas, tá certo? E aí, com relação à geometria da via, que diz em relação à concepção, né, do design dessa via, 76%, né, tem, né, em sua extensão parte, né, de sua extensão deficitária. Deficitária por quê? Porque hoje, né, com a atualização dos meios de transporte, com o volume de transporte sendo utilizado, a gente tem algumas rodovias que ficaram obsoletas, né? Rodovias que não têm acostamento, que falta a implementação de defensas, né? Que apresentam, em função da sua nova característica, pontos de curvas com perigo. E aí a gente tem esse cenário, certo? Aí, passando mais um pouco, a gente vamos falar da questão operacional, que é onde eu aponto as oportunidades, tá certo? Então, nós temos, né, uma matriz econômica que é muito dependente do modal rodoviário, tá certo? E aí, a condição desse pavimento, dessas estradas hoje, né, faz com que o custo operacional de transporte aumente da ordem de 28%. Ou seja, do custo que tem a operação para se transportar riquezas, né? A gente tem lá 28% impactando. E aí faz com que o quê? A gente tenha um Brasil que fica difícil de competir, né? Se você vai produzir lá um bem, né, ou vai desenvolver um serviço aonde você tenha que na sua matriz de custo, no seu orçamento, quase 30%,
né, que vai ser direcionado para compor seu custo, destinado a um custo operacional, fica muito difícil você concorrer ou produzir algo que seja competitivo lá fora, né? E aí é onde a gente fala do custo Brasil. Então, qual é a parte boa? É a parte que eu entendo, né, e me motiva, né, a ter esperança é com relação aos investimentos necessários. Então a gente tem, né, na parte aí de investimentos necessários algo na ordem de 40 bilhões só voltados para manutenção e reconstrução. Não vou falar nem das verbas nem de valores de novos projetos, mas hoje seria necessário, né, 40 bilhões de reais para que se pudesse fazer um plano de manutenção e reconstrução e conservação. E aí o que é que acontece? Né? Olhando para 2019, a gente tem que de 6 bilhões que estavam lá com verbas autorizadas para se fazer a aplicação na manutenção e reconstrução, apenas, né, 4,5 bilhões foram utilizados. A gente ficou com 1,5 ali, né, de stand-by, ou seja, a gente precisa, tem a verba para fazer, está liberada, mas não consegue ter eficiência para aplicar os recursos. E também, se a gente olhar que dos 4,5 bilhões, o que foi bem empregado ou não, então esse número pode, né, efetivamente baixar, e aí a gente, né, leva para o sistema a questão da ineficiência. Então, outro dado que é interessante e eu trago é a questão de despesas e custos com acidentes, né? Então, em 2018, o prejuízo, né, foi da ordem de quase 10 bilhões, 9,7 bilhões de reais. Sendo que nesse mesmo período, né, o que mais impressiona é que o governo investiu 7,5, ou seja, o governo gastou muito mais com despesas para, né, reparar danos, indenizações, custos devido a acidente, do que de investimento em infraestrutura. Então a conta tem que ser muito, né, ao contrário, ou seja, quanto mais eu invisto em qualidade, menos acidente eu tenho. Se eu tenho menos acidente, mais dinheiro sobra para se investir. Então a gente tem que ter essa visão, essa filosofia do bem, de fazer o certo, né, de aplicar o recurso aonde realmente é necessário. E aí, só na questão do meio ambiente, né, é um dado, né, na parte de transporte, que em função desse problema operacional, a má qualidade das rodovias implica num consumo excedente, né, um consumo que não foi transformado em produto, em serviço, na ordem de 940 milhões de litros de diesel, ou seja, foram gastos de forma desnecessária. A rodovia está na má qualidade, o tráfego é lento ou precário, e aí 3,3 bilhões de reais. Então, quando você pega, né, prejuízo de acidente, 10, com mais 3 bilhões, 13 bilhões de reais, ou seja, praticamente o que a gente tem, né, em um ano de ineficiência, de prejuízo, é basicamente o que a gente consegue aplicar em manutenção e conservação em 2 anos. Ou seja, o prejuízo, né, de um ano corresponderia a ter 2 anos para frente, né, de manutenção e avanço. Então é uma coisa que para a gente gera uma certa atenção, certo? E o que eu trago, né, com relação à oportunidade? O que eu trago é essa necessidade nossa como engenheiro de estar atuando na área, de enxergar isso e tentar correr à frente, né? Então hoje a gente tem várias instituições que promovem, né, especializações na área e ofertam, né, algumas disciplinas com pessoas que têm renome nacional, que atuam, né? E é interessante que a gente possa estar à frente, né? Sempre me perguntam a questão assim, poxa, mas como é que eu posso ficar preparado sem ter experiência? Então, assim, o estar preparado é muito mais uma condição de você ter o conhecimento técnico e a disponibilidade e a vontade de fazer,
do que propriamente saber fazer na hora, porque não tem outra, né, receita. A gente, no momento que a gente consegue a oportunidade de colocar em prática aquilo que a gente sabe, a gente vai aprender na prática e o ciclo se fecha, né? Então a gente não pode ter esse medo do começo, que todo começo vai ser difícil, vai ser um pouco obscuro, né? Mas a gente vai ter que, né, pagar o preço do começo, é importante, tá certo? E aí essa reflexão que eu trago é muito mais nesse sentido, né? Que a gente tem que enxergar o setor de infraestrutura, principalmente no Brasil, como um setor que oferece grandes oportunidades, aonde a gente pode atuar na parte de concepção inicial de projeto, a gente pode atuar na parte de implementação dessas estruturas, dessa infraestrutura, juntamente com as empresas que podem ser empresas do âmbito estadual, federal, né, do âmbito privado. A gente tem aí alguns movimentos, né, na parte de concessões que em 2020 deve vir mais forte do que o ano passado e para o ano que vem, consequentemente. A gente tem obras de concessões, obras que estavam aí paradas e que precisam ser retomadas, né? E aí a gente precisa estar atento a esse movimento e se posicionar no mercado e buscar essa oportunidade, né? E com certeza ela vai estar aparecendo aí. Então, é essa reflexão que eu gostaria de trazer essa semana, de estar aí nesse momento. A gente está aí nos nossos canais de comunicação com você, nas redes sociais. Então, qualquer dúvida ou qualquer coisa que você deseja conversar, entre em contato para a gente estar conversando. A gente tem, né, dentro de algumas programações aí do mês de março, está desenvolvendo os nossos cursos, né? E para que a gente possa estar compartilhando, né, um pouco que a gente aprende, um pouco que a gente busca com todos vocês. E eu tenho certeza que a gente, esse ano, a minha meta é ajudar o maior número de pessoas possível, certo? E o que a gente puder fazer, a gente vai fazer e já está fazendo, né, dentro dos nossos grupos de mentoria. E qualquer coisa, entre em contato e eu agradeço demais a sua disponibilidade de estar aqui e a gente vai em frente, construindo, né, nossa engenharia cada vez melhor e maior. Ok? Um grande abraço e até a próxima.